Bem-vindas a mais uma reunião pública. Antes da gente começar a falar sobre o nosso tema de hoje, a gente vai fazer uma breve explanação. Seja bem-vinda, fique à vontade. Sobre a nossa programação semanal aqui na Casa Espírita, né? Então, a gente sempre tem pessoas novas chegando, sempre tem um pouquinho de dúvida do que nós fazemos. Então, a gente tem essa slide de abertura aqui, que explica bem certinho as nossas atividades. Tem também nos murais aqui a nossa programação. Também está disponibilizado num site, que é da casaespírita.ocbem.org. E a gente também está nas redes sociais, aí nós temos a nossa palestra sendo transmitida pelo YouTube, a gente tem página no Facebook, a gente também responde pelo WhatsApp. Então, a gente está buscando utilizar todas as ferramentas possíveis aí para que a gente possa fazer um bom trabalho e ajudando o próximo, né? Então, nós temos na segunda-feira a nossa atividade começando, nossa semana começando com o tratamento espiritual para os adultos. Então, começa às 8 horas da noite, onde a gente faz a triagem fraterna. Então, ele vem fazer a entrevista, onde as pessoas vão, né, relatar os seus problemas, né, vão falar das suas necessidades, e aí vai ser direcionado ao tratamento espiritual. Então, é como se fosse uma entrevista com os médicos da casa, né, e também com a espiritualidade que aqui está, para que a gente possa direcionar o melhor tratamento possível. Tá? Então, começa o tratamento às 8 horas na segunda-feira. Sempre bom chegar um pouquinho antes. Tá? Na terça-feira, nós temos a palestra pública, né? Aqui é a reunião que acontece regularmente todas as semanas, né? Então, o pessoal está perguntando aí se a gente vai ter entre Natal e Ano Novo. Então, a agenda está confirmada, né? A Casa Espírita não fecha. Então, a gente tem 3 salas simultâneas acontecendo. Aqui nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente faz o estudo contínuo desse livro, que é uma das obras básicas da doutrina espírita. Na sala ao lado, a gente tem temas atuais. Então, a gente fala sobre temas que permeiam o nosso dia a dia, sobre a ótica da doutrina espírita. Então, hoje, se não me engano, a gente está falando sobre reencarnação. E na primeira sala, a gente tem o estudo dos 4 evangelhos, também um outro livro espírita, aí que a gente faz o estudo contínuo. Então, são 3 oportunidades que a gente tem de estudar um pouquinho, de conversar, né? Quem já conhece, de relembrar, e de quem não conhece ainda, de ser apresentado a temas tão importantes aí para a nossa jornada. Então, terça-feira nós temos as palestras, quarta tem a continuidade do tratamento, então a gente nem coloca aqui, porque para vir quarta precisa vir na segunda, então a gente nem coloca aqui, então vem na segunda quem vai fazer o tratamento. E no sábado a gente tem a programação completa, né? Começa já às 8h30 da manhã, nós temos o tratamento aí para as crianças, 8h30 da manhã para as crianças, e às 9h30 a gente começa a programação para a família inteira. Então, 9h30 da manhã começa a evangelização infantil, a mocidade, começa o trabalho para os pais, começa a campanha de Fraternidade Alta de Souza, as atividades lá no posto de assistência, começa uma série de ações aqui que vão até próximo do meio-dia, encerrando com uma sopa. Então, todo sábado a gente tem uma sopinha aqui e a gente faz uma confraternização. Tá? Então, é um programa para toda a família. Não precisa esperar chegar o ano que vem, pode vir esse sábado já para conhecer. Como qualquer outra atividade da Casa Espírita, todas são gratuitas, né? Não precisa pagar nada, a gente só pede para que venha. A única situação é estar presente, né? E aí a gente está sempre de portas abertas, assim como essas atividades aqui também a gente busca, né? Eu sempre reforço aqui que a gente tem uma abordagem bem informal aqui, não tem nada de formalização, a gente até, então quem tiver alguma dúvida, fique à vontade para falar. A gente busca, através de uma simplicidade, aí, trazer o esclarecimento da doutrina espírita, e claro que a gente está suscetível a ele também, né? Então, se a gente tiver alguma coisa para corrigir, a gente está sempre à disposição. E aí tem alguns canais aqui de comunicação, né? A gente também tem a possibilidade para quem quiser também ajudar a Casa Espírita. Vocês estão vendo que a gente está toda hora fazendo alguma coisa nova. A gente tem a nossa obra social a todo vapor, com o objetivo de fazer a nossa escola espírita. Então, vocês olharem ali na frente da nossa casa, vocês já viram que tem Escola Espírita Allan Kardec. Ela ainda não está funcionando no plano material. Espiritualmente, ela já está funcionando. A gente está buscando ela viabilizar através das promoções. No próximo dia 10, a gente vai falar toda terça aqui, a gente vai falar das nossas promoções. Dia 10 nós temos o nosso hambúrguer. Então, é através dessas promoções que a gente levanta a estrutura física para suportar as necessidades do plano espiritual. Tá bom? Então, a gente vai falando, terça-feira, vai trazer outros convites para vocês. E, por último, que eu não posso deixar de falar, que é os cursos, pessoal.
Isso aqui eu julgo mais importante, né? Que é a porta de entrada para todas as atividades. Então, quem quer fazer alguma atividade, né, como trabalhador da casa, quem quer se sentir útil, começa pelo estudo. Então, todos os trabalhadores da casa, todo sábado, às 5h30 da tarde, se reúnem para estudar. Claro que a gente tem diversos cursos, né? Mas todos começam pelo Conheça o Espiritismo. Então, a gente está fechando o curso agora. Então, esse sábado a gente está indo para a penúltima aula. Em fevereiro nós começamos o ciclo novamente, então fica o convite para participar com a gente. E se quiserem participar já no sábado, é só depois ali, no finalzinho da palestra, conversar comigo, que daí eu explico certinho como participar. Tá bom? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tá bom. Então, beleza. Vamos fazer a nossa oração, então? Então, convido a todos a fechar os olhos, elevar o pensamento mais alto, sintonizar, então, com a presença, a companhia dos bons amigos do plano espiritual, o nosso anjo da guarda. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui, mais esta terça-feira, na palestra pública, buscando o esclarecimento da doutrina tão consoladora, e através das palavras, do exemplo do Mestre Jesus, a gente buscar toda a energia que precisamos aí para conduzir a nossa jornada espiritual aqui no planeta Terra. Abençoe, Senhor, esse momento, que assim seja. Então, tá bom, pessoal. Então, conforme eu estava falando, a gente faz um estudo contínuo aqui desse livro. Sempre faço essa abordagem para quem está vindo pela primeira vez, né? A gente estuda esse livro aqui, escrito lá em 1864, que é uma das bases da doutrina espírita, né? Assim como o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro. Esse livro aqui, ele vem já anos mais tarde ali da codificação iniciada pelo Livro dos Espíritos, trazendo elucidações sobre a ótica dos espíritos, ou seja, sobre a ótica espírita, né? Sobre as passagens de Jesus retratadas no Evangelho, né? Então, a gente tem aqui o objetivo de explanar um pouquinho sobre esses conteúdos que tem aqui, e a gente fazer alguma reflexão, provocar, né, uma reflexão de como que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, porque um conhecimento sem reflexão e sem aplicação não serve para nada. Então, o nosso intuito aqui é o estudo, mas principalmente como que a gente faz para colocar em prática teoria e colocar em ação, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 3, estamos iniciando a falar do item 1 ao 5, que tem como título aí, Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. Nós saímos do capítulo anterior, que é o capítulo 2, então encerramos na semana passada, com a Viviane aqui, ela falando, né, que Jesus, ao passar por aqui, ele disse que esse não era o reino dele era dos céus, né? E aí tem toda uma abordagem que a gente fez já nas palestras anteriores aí, sobre esse entendimento, e agora vem na sequência descortinar, né, uma série de outros conhecimentos e outros conceitos que são extremamente importantes para nós, enquanto espírito, e enquanto coletividade também, né? Então, muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de fazer uma projeção do que é o plano espiritual, de como que seriam as coisas sem a matéria. A gente tem essa dificuldade, isso é fruto da nossa imaturidade, do nosso grau, né, evolutivo ainda muito primário, né? Então é natural que a gente tenha essa dificuldade, todos nós temos essa dificuldade de imaginar, né, algo que transcende a matéria. Alguns têm uma certa né, mediunidade um pouco mais aflorada, que consegue ter esse intercâmbio, mas a grande maioria ainda tem muitas raízes firmes na matéria, né? Então a gente tem muita dificuldade, por isso é que a gente traz alguns exemplos materiais para que a gente possa fazer algumas analogias, né? E esse livro aqui, ele é tão revolucionário que ainda hoje a nossa ciência humana ela ainda está caminhando, né? E ainda caminhando a passos largos, né? Na comprovação científica disso que já está escrito aqui há mais de 120, 130 anos. Né? Que está, não pelo fato de ainda não ser comprovado cientificamente com as métricas e com os instrumentos que nós temos hoje, que não deixa de ser um conhecimento que nós precisamos abordar e estudar, né? Então, se a gente olhar a grande parte das evoluções tecnológicas, científicas que nós tivemos, partiram
de um início, partiram de uma descoberta. Né? Então, a gente pegar as leis da física, né? Elas tiveram pessoas, né, que conseguiram colocar em números, conseguiram colocar em livros e conseguiram explicar para a grande maioria o funcionamento. E a partir dessa descoberta, observe, é uma descoberta, não é uma criação. E quando Newton descobriu lá, né, revelou as 3 leis da física, né, ele não criou algo, porque sempre existiu. Isso é uma lei que rege o planeta material que nós vivemos aqui. Então, não teve um início com a lei de Newton. Né? Isso sempre existiu. O fato é que a gente, como humanidade, entendeu o funcionamento. E ficou claro que a gente pudesse, então, conversar e ter os desdobramentos depois. Então, se hoje a gente está aqui utilizando uma televisão, utilizando recurso, né, da internet, uma câmera, se hoje a gente está numa casa bem construída, é porque em algum tempo atrás alguém começou e alguém partiu de um princípio. Né? Então, se a gente olhar, por exemplo, a terceira lei de Newton, que fala, né, sobre a lei da ação e reação, quando você aplica uma força, você tem algo, a mesma força voltando na mesma intensidade, isso desenrolou e descortinou, né, séculos mais tarde, a gente poder, né, ter o que a gente tem hoje. Então, o conceito partiu depois uma série de outros avanços. A gente está falando aqui de avanços materiais, que é o que a gente consegue entender. Então, aqui a gente tem um conceito, um conhecimento bruto de algo espiritual. Então, a partir desse conhecimento e desses conceitos, a gente descortinará, como indivíduo e como coletividade, muitas outras coisas no porvir. Então, por isso que a gente fala que é tão importante. Quanto que a gente sabe hoje no plano espiritual? Muito pouco. Então, qualquer informação é muito bem-vinda, muito válida, porque isso nos auxiliará, quanto indivíduo, no entendimento das consequências que hão de vir na nossa jornada e como coletividade também, para os avanços não só tecnológicos e materiais, mas principalmente espirituais, que é o que realmente nos importa. Né? Então, quando a gente lê essa passagem aqui, que está em concordância com a anterior, naquele retrato que fala da conversa de Jesus com Pôncio Pilatos, né? Pilatos interrogando, você é um rei? E ele fala, não, eu não sou rei, né? Eu não pertenço, meu reino é do meu pai. Então, desde aquela conversa, Jesus já traz uma abordagem que muitos tentam colocar uma conotação material. Então, mas que morada é essa morada interior? Começa a retratar e vem o Espiritismo e fala, não. Quando Jesus está falando de moradas, ele está falando, né, de um reino, ele está falando de fato de algo real. Não de algo imaginário ou de uma suposição. Jesus não viria para cá para ficar contando história para que a gente tivesse uma falsa esperança. Pelo contrário, ele veio aqui trazer notícias verdadeiras, a boa nova, da qual a gente pudesse ancorar as nossas esperanças e os nossos feitos. Né? Então, quando ele fala aqui nessa passagem que vai em concordância com o que foi falado no capítulo anterior, está lá no Evangelho de João, capítulo 14, ele fala lá, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, Jesus, né? Porque Jesus não é Deus, ele é um espírito, mas ele estava aqui em missão, e essa missão era representando Deus, era uma representação, ele estava ali representando, né, as leis de Deus. Então, quando a gente está em conformidade com o que Jesus viveu aqui, a gente está em conformidade com as leis divinas. Então, por isso que ele fala, né? Crede também em mim. E aí ele fala aqui, há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, Jesus fala numa condição aqui, não só de um amigo, mas também de um pai, de um irmão mais velho, de algo que vem nos ajudar. Então, ele veio aqui trazer
através, né, dos seus exemplos de vida, como que a gente tem que ter a nossa conduta, né, como a gente deve se portar a nossa vida e como deve ser pautadas as nossas decisões. Então ele traz que se a gente estiver de acordo, né, a gente colherá esses frutos, não no plano terrestre, mas sim em outras situações. E aqui ele retrata outras moradas. O que será que ele quis falar com isso, né? Então Kardec coloca no centro lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre tem uma passagem do Evangelho e embaixo vem as considerações. Às vezes de Kardec e às vezes de algum outro espírito. Nesse caso aqui é do próprio Kardec, né? E aí ele fala que as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, olha que interessante. Isso se opõe diretamente ao que nós temos hoje nos livros escolares, concorda? Existe algum livro escolar que fala que existe vida em outro planeta? Não. Mas então Kardec está mentindo? Lembra lá do Newton, né? Existia a lei da física, existia a lei da ação e reação antes do Newton? Existia. Existe vida antes disso? Existe. A diferença é que a gente ainda não sabe, que a gente ainda não consegue tatear com as nossas mãos materiais os nossos instrumentos primitivos. E olha que eu estou chamando o telescópio Hubble de primitivo, né? Já é um grande avanço, mas ainda é rudimentar perante a tecnologia que nos aguarda, né? Então, os espíritos nos trazem que não existe espaço inútil no mundo, no universo. Não existe. Foge à razão a gente imaginar que todas essas estrelas, todo esse universo foi feito para a gente contemplar numa noite, né, sem nuvem. É no mínimo um desperdício de espaço. Podia ser bem menor, né? Podia ser só uma galáxia que estava bom, né? Mas não é. Olha aqui que a humanidade já descobriu. 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões. A galáxia mais próxima da gente é Andrômeda. E ela está localizada a cerca de 2,4 milhões de anos-luz. Então, o que a gente está vendo hoje aconteceu milhões de anos atrás nessa galáxia. O que a gente está vendo hoje. Então, pode ter mudado. A gente está vendo só o efeito, né? Através das nossas lentes. A idade avaliada é de 13,5 bilhões de anos. E o diâmetro estimado, e toda vez que eu faço essa palestra, eu tenho que atualizar, porque daí eu entro lá e aumentou. Era 91 ano passado, agora já está 93. E a gente vai olhando, cada vez está aumentando, porque a gente vai aumentando a nossa lente. Só que sempre esteve lá esse espaço. É ou não é? Sempre esteve lá. A gente que agora está descobrindo. Sempre esteve lá. Né? Então, isso é o que o homem já sabe agora. E com o avanço tecnológico, a gente vai saber cada vez mais. Mas os espíritos nos adiantam. Beleza, vamos continuar com essa jornada de conhecimento, que ela é muito importante, porque ela vai alavancar a nossa jornada espiritual. Continue, mas lembre-se que a gente tem que andar na outra frente também, que na verdade é a frente que nos impulsiona, né, na escala evolutiva, que é a jornada moral, que é o ponto que nós evoluímos como espírito, como essência do que nós realmente viemos para cá. Faz parte todo esse campo material que nós vivemos? Sim, faz parte. Mas ele é o meio, ele não é o fim. O fim é nós chegarmos próximos a Deus. Nós só chegaremos fazendo o bem. Mas como fazer o bem? O que é o bem? Então a gente está indo numa fase ainda de questionar se ainda vale a pena seguir por esse caminho ou não. E aí, olha que interessante. Na continuidade aqui, que leva o título do nossa conversa, fala dos diferentes estados da alma na erraticidade. Então, só o título já é sugestivo, porque ele fala em alma, ou seja, espírito, e está falando que existem diferentes locais. Então, se a gente olhar, vou só voltar aqui um pouquinho, na questão da diferença da morada que Jesus falou e na casa. Então, casa,
Kardec está falando aqui, né? Os espíritos estão falando, que é o universo como um todo. Então, o universo é a casa. E as moradas, o que seriam? Os planetas. Então, todos os planetas, todas as moradas estão dentro da casa do Pai. Então, tudo está dentro, né, circunscrito. Se é possível que a gente possa falar isso, porque Deus é infinito, né, dentro assim, do controle de Deus, que a gente ainda tem muita dificuldade até de entender e conceituar em palavras humanas e materiais, né? Mas a gente já tem, através da doutrina espírita, alguns aspectos muito importantes, que ele é material, que ele é imutável, né? Que ele é eterno, que ele é infinito, que ele é soberanamente justo e bom. Então, esses são os conceitos que os espíritos nos trazem já no Livro dos Espíritos. Então, olhando sobre essa ótica, se ele é soberanamente justo e bom, suprema inteligência, causa primeira de todas as coisas, ele não faria nada à toa. Nada à toa. Nada foge ao seu olhar. Então, aqui os diferentes estados da alma está falando o quê? Que após desencarnar, que a gente já conversa todo dia aqui nas nossas palestras, né? O Espiritismo tem como essência a reencarnação, né? De que somos espíritos e transitamos em corpos passageiros. Hoje nós estamos aqui numa tarefa, depois nós vamos desencarnar e vamos iniciar em outra tarefa. Mas como espírito, a gente continua sendo a mesma coisa. Muda o corpo. Uma hora eu sou homem, uma hora eu sou mulher, uma hora eu sou japonês, outra hora eu sou brasileiro. Né? Vivo diversas experiências para que eu possa, com elas, aprender e exercitar nosso caminho. Né? Mas, após o nosso desencarne, a gente continua sendo o que a gente é. Nem mais nem menos. Então, ninguém vira santo, né? E ninguém piora depois que desencarnou. Leva para a erraticidade, ou seja, para o plano espiritual, as mesmas virtudes, os mesmos. Agora vamos pensar, vamos fazer um exercício. O que fala de da reação? Então, o que seria, no mínimo, justo? Se alguém pratica o bem aqui, que fruto escolheria no futuro? Coisas boas. Quem cultiva o mal aqui, o que planta, né? O que colhe no futuro? Sofrimento, dificuldade, dor, que é o que a gente está vivendo hoje em dia. Então, nada foge às leis divinas. A matéria é regida por leis. A lei de Deus também existe. Então, ela vai existir também uma consequência das coisas espirituais. Para que a gente não comece a acreditar em milagres, coisas místicas ou coisas superficiais. Tudo é regido por leis. Leis lógicas, leis justas, boas. Porque isso é a característica de Deus. Se assim não for, Deus não é bom, Deus não é justo. Aí desmorona tudo. Então a gente parte desse princípio, que tudo é justo e tudo é bom. O problema é que às vezes a gente não consegue entender. Então a gente muitas vezes não consegue entender as tristezas e as misérias que a gente vê no plano material que nós estamos. Mas é justo e é bom. É justo e é bom. A gente está nada mais colhendo aquilo que a gente já plantou em outras experiências. É duro? É difícil ouvir isso? É, mas é o certo. Então, quando a gente vê um sofrimento de uma criança, quando a gente vê, né, situações que chocam a gente, né, tudo isso tem uma causa. E está nada mais acontecendo do que uma reação. A gente pode não estar entendendo. A gente não pode ter a ótica, né, do macro, mas é justo e é bom. Então, no plano espiritual vai acontecer a mesma coisa. Então, eles falam que quando a gente planta bem, a gente terá essas consequências acontecendo, consequências boas acontecendo conosco, e nós iremos morar, iremos vivenciar em locais desta mesma vibração. E quando a gente planta mal, né, quando a gente transgride, né, as leis de Deus, a gente naturalmente vai colher os frutos também. Então, olha o que é falado ali.
enquanto uns podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gostam de ser o espetáculo, enfim. Enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituem objeto de suas afeições, pena sobre a qual, os sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Então, aquele conceito, a gente já falou aqui na aula, na conversa, na terça-feira retrasada, aquele conceito do céu e do inferno, ele não é bem assim, porque traz uma visão católica, uma questão de eternidade e de condição. Então, quem for para o inferno, fica eternamente no inferno. Quem fez o bem, eternamente não fez nem o bem nem o mal, vai limpo e fica lá. Então, essa condição de eternidade, segundo os espíritos, ela não existe. Tudo é transitório. Então, de acordo com as nossas ações, a gente habitará locais de sofrimento, transitoriamente, até que a gente possa, através do nosso próprio esforço, através do nosso arrependimento, da nossa força de vontade, sair dessa condição. E aí, embarcaremos em uma nova experiência para que a gente possa tentar de novo e recomeçar. Que é o que a gente está fazendo agora. Vou falar um pouquinho. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 55, Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem que sim. O homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Não somos o gás da Coca-Cola. A gente não é, pelo contrário. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os age no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Deus não faria todo esse universo de graça, à toa. Todos os globos têm um objetivo. E esse objetivo é de morada de casa para os espíritos. Espíritos em diferentes condições. Alguns mais primitivos que nós e outros mais evoluídos. E é isso que a gente vai falar agora nessa escala que é trazida aqui, que são os diferentes tipos de mundos habitados. Então, olha que interessante, a gente já está avançando, Então, a gente, além de falar que eles são habitados, eles possuem situações, condições diferentes uns dos outros. Então, não é, agora eu vou lá para Júpiter, agora eu vou lá para Marte. Não é bem assim. Talvez daqui a um tempo a gente possa fazer essas viagens e a gente nada mais encontrará lá de poeira. A gente já foi lá, pousou a nave e encontrou poeira. Não encontrou nenhuma civilização. Por que isso? A gente está numa matéria. Lá é uma outra matéria, é uma civilização com uma outra matéria. Imagine se fosse possível nós, ainda do jeito que nós somos, nós invadimos países vizinhos em busca de ouro, em busca de petróleo, a gente ainda não faz. Imagine se a gente soubesse que lá em Marte tinha uma civilização para ser explorada. O que a gente já teria feito? A gente estava lá guerreando com aquela civilização. Então, Deus, ele sabiamente, ele coloca situações diferentes. Então, a gente vai ter um mundo mais primitivo, mais perto, um mundo mais adiantado, e assim ele povoou para que eles possam se encontrar quando estiverem moralmente evoluídos. E que, então, possam colaborar uns com os outros. Possam se encontrar na mesma vibração e na mesma matéria. Porque isso já é possível fazer espiritualmente. Então, a gente aqui habita um plano material, mas nós estamos rodeados de desencarnados, e a gente não vê, os olhos físicos, mas eles estão aqui. Então, não é porque a gente não vê com os nossos olhos materiais que a gente não, a gente afirma que não existe. Então, dando continuidade, o Kardec ele fala, que do ensino dado pelos espíritos resulta que mundos diferentes uma das outras são as condições dos mundos,
quanto ao grau de adiantamento ou da inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros, da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores em todos os respeitos. A todos os respeitos. Então, olha só, ele coloca como os mundos tendo uma forma didática. Então, tudo o Kardec coloca de uma forma didática para que a gente possa aprender, né, e a gente possa estudar. Então, 5 mundos, começando pelos mundos primitivos. Esses mundos primitivos são aqueles destinados às primeiras reencarnações dos espíritos recém-criados. Então, nós, em alguma data, a gente foi criado. Nós tivemos um início. Então, nós tivemos uma primeira experiência na carne. E isso foi encarnado em algum lugar, em algum planeta, certo? E a gente, como espírito recém-criado, nós éramos puros e ignorantes. Então, a gente não tinha nenhum débito, mas também não tinha nenhum crédito. E a partir do momento que a gente foi andando, a gente foi fazendo a nossa própria jornada, as nossas próprias experiências. Só que ainda nos carecia, né, como nos carece hoje, de informações e de vivências sublimes. Então, as primeiras experiências dos homens ainda são muito instintivas, praticamente um animal, né? Então, por isso que a gente vai ver na nossa própria arqueologia, né, os seres que habitaram aqui os nossos planetas, eles eram muito parecidos, então, com animais. O jeito de viver. Então, a gente vivia para se reproduzir, a gente vivia para comer, a gente vivia para sobreviver. E que para isso a gente tivesse que matar uns aos outros. Era a lei do mais forte. É a lei da selvageria. Então, os mundos primitivos carecem de qualquer valor moral. Então, a gente é muito ainda animal. As nossas primeiras experiências, natural que assim seja. Então, os mundos primitivos servem para os primeiros passos, para o nosso engatinhar como espírito, né? Então, é destinado às primeiras encarnações humanas. A vida ela é totalmente material e reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Tudo bem até aí? É mais fácil de entender, né? A gente já viu filme, né? A gente já viu algum Globo Repórter falando sobre isso. E, principalmente, a gente já esteve nessa condição. Então, a gente já, no nosso íntimo, a gente recorda. Por isso que é fácil a gente imaginar. A gente já viveu. Depois dos mundos primitivos, vem mundos de provas e expiações. E aí eu sinto informar que a gente está nessa situação. Ou seja, em 5, a gente ainda está no segundo. E olha que nome difícil. Provas e expiações. Provas, o que é? É um lugar onde a gente vai ser testado. E teste é fácil ou é difícil? Ele vai fazer uma prova de matemática, prova de português. Então, a gente é colocado à prova, né? Então, isso é desconfortável. Então, um mundo de provas. E é também um mundo de expiações. E essa palavra aqui, ela tem que ser lida com maneira boa. Porque essa expiação, ela remete a uma punição. Mas nada mais é do que uma consequência. Então, é um local onde a gente vai pagar por aquilo que a gente fez. A gente vai sofrer as consequências daquilo que a gente fez. Então, é um mundo onde a gente prova e é onde a gente paga os erros. E isso justifica, de uma maneira lógica, tudo que a gente está vivendo aqui. E quando a gente liga o Jornal Nacional, o que a gente vê? Provas e expiações. Então, a humanidade que habita aqui esse planeta é composta por espíritos imperfeitos, que recém saíram de mundos primitivos. Acabaram de aprender que não é para matar um ao outro. Ainda matamos, ainda roubamos. É um local onde o mal predomina em relação ao bem. Concorda? Não estamos falando de um lugar distante, né? Estamos falando aqui da nossa casa, da nossa morada, né? Então, aonde o mal domina. A Terra pertence a essa categoria, serve de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é exílio, né, nessa condição.
Muito bem. Passado nessa segunda condição, a gente vai para os mundos regeneradores. Olha que interessante. Nele a alma encontra a calma e o repouso. Nesses mundos ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Então é um local, isso que a gente já está falando aqui, já é algo dominado. Ninguém mais duvida de plano espiritual. Ninguém é mais cético a essa condição. Já é algo natural, faz parte do entendimento. E as pessoas já fazem toda a sua conduta baseada nisso. Então, se eu vou desencarnar, se eu vou sofrer as consequências, então eu vou fazer o bem. E aí é uma sociedade onde o bem predomina. Ainda existem os espíritos rebeldes. E aí que existe a palavra exílio. Esses espíritos que não acompanham o mundo de regeneração retornam a mundos de provas e expiações, que é onde eles têm que estar. Então pensa numa escola, né? Tá lá na 5ª série. Aí chega na prova final, não passou por média. O que vai acontecer? Toda a sala vai para a 6ª e você fica e repete a 5ª série. Então você não voltou para trás. Foram os outros que avançaram. O mesmo acontece com os mundos e o mesmo acontece com os indivíduos e com a sociedade. Ficou claro um pouquinho como que acontece isso? Então nós estamos, já ouviram falar que nós estamos num período de transição? Então é um mundo que é o momento que a gente está vivendo, onde a gente está passando no mundo de provas e expiações e passando para o mundo de regeneração. Então habitará aqui nesse mundo, nessa morada, espíritos de acordo com essa vibração. E onde é que irão os espíritos que não estão de acordo com essa vibração? Para outros mundos de provas e expiações. Simples. Então é assim que funciona. Então nascerá entre nós espíritos mais avançados. E assim vai haver, quando a gente menos espera, se reciclou o mundo. Né? Através das crianças. E onde é que vai nascer os outros? Os outros nascem nos mundos de provas e expiações. É assim que funciona. Sabendo disso, a gente tem que ter urgência, né? Acelerar o passo. A gente quer ficar aqui ou a gente quer voltar no mundo, né? Então, a decisão é de cada um. Depois dos mundos regeneradores, vem os mundos ditosos. Aí sim, o bem sobressai sobre o mal. Então, aí já é condição de espíritos superiores. Então, aí já fala de situações que a gente não sabe nem o que eles fazem. O que faz os anjos? Não sabemos, a gente nunca foi para lá. A gente sabe o que os selvagens fazem, né? Já habitamos. Agora, o que os anjos fazem, a gente não sabe. A gente sabe que é coisa boa. Né? Se eles estão alinhados com Deus, é coisa boa. Então, eles agem para o bem. Para o bem de quem? De nós, seres inferiores. Né? E aí, além disso, mundos celestes ou divinos. Olha só. É onde habitam os seres mais elevados, crísticos, aqueles que dominam plenamente a matéria e plenamente todos os aspectos espirituais e morais. A gente está no início da jornada. Então, quem espera que nessa vida aí vai conseguir angariar todos os pontos possíveis, não sou eu que estou falando, né? Os espíritos falam que não. Tenha calma, um passo de cada vez, né? Faça um passo bem feito, né? Mas a jornada é longa, prepara bem a mochila. Então, os espíritos que encarnam o mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Nem nele atravessam todas as fases do progresso que ele cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento para esse mundo, comporta, passam para o outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. Então, olha outro ponto interessante, né? A jornada, ela é individual. Cada um faz o seu caminho. Só que a gente só consegue fazer o caminho através do outro. Olha como Deus é fantástico. Então, a gente não consegue evoluir sem ajudar o próximo. Mas a jornada é individual. Então, eu não posso fazer nada por você. E tu não pode fazer nada por mim. Mas eu posso te ajudar, que é o único jeito que eu tenho de evoluir. E assim a gente vai junto. Então, por isso que o mundo
como maioria, ele vai evoluindo. Mas ainda tem os que estão para trás. E para esses que estão para trás, são convidados a se retirar, né? Aí para uma outra condição, que lá serão mais adiantados. Então, observe, os criminosos, todos os falidos moralmente, né, do plano terrestre, aqui no planeta Terra, quando forem para o mundo, eles serão, né, os melhorzinhos. Imagine como acontece isso. E mesmo eles, com todas as dificuldades, terão a possibilidade de ensinar os outros. Então, esses mundos incontáveis são, como disse Jesus, as muitas moradas da casa do Eterno Pai. É nele que nascem, crescem, vivem e se aperfeiçoam os filhos do Criador, a grande família universal. São eles as grandes escolas da alma. Olha que interessante que o Aldo fala aqui, né, no livro Universo Vida. Escola. Então, os mundos são escolas. O que é uma característica de uma escola? A gente aprende, a gente acerta e a gente erra. Certo? É a grande laboratório onde a gente experimenta, onde a gente vivencia, né? E é também uma grande oficina. Oficina é um lugar de reparo, né? Local de forja, local, né, de dificuldades, de força. Então, está em consonância com o que a gente vive no plano terrestre, né? Um mundo é uma escola, é uma oficina, é um laboratório. E também são, como encerra aqui, os berços da vida, onde a vida, dia após dia, ela se renova. A gente não cria vida aqui, né? A gente cria vida orgânica, mas a gente não cria vida espiritual. Né? Todos nós já fomos criados anteriormente e nós cooperamos aí na obra da criação, né? Através dos nossos filhos, das nossas gerações, para que outros espíritos tenham oportunidade de experimentar também. Né? Mas não somos criadores, e sim cooperadores. Pessoal, tudo bem? Tudo certo? Alguma dúvida? Está todo mundo quietinho? Era tranquilo esse assunto? Já conheciam? Não? Fica o convite aí para continuar. Então, semana que vem a gente fala, dá continuidade, vai falar um pouquinho, a gente vai explorar um pouquinho de cada mundo aqui. E aí a gente vai também explorar bastante esse assunto no nosso curso. No nosso curso a gente comenta bastante, tem mais tempo para a gente falar, então a gente consegue ter uma abordagem melhor. Tá bom? Muito bem. Então, se não temos nenhum comentário, a gente vai agora lá fazer o passe, a gente vai lá para o passe agora. Tá? Depois aí eu peço que vocês retornem aqui para a sala para a gente fazer a oração final. Tá bom? Vamos lá. Ler 3, 7, mais 2 e 9. Fonte de amor que irradia nos dramas da noite fria, amparo e consolação, amparo e consolação. Cascatas descendo a serra, chamando os filhos da terra com amor no coração. Com amor no coração, minha alma não desanima, pois que seu amor ensina no trabalho a solução, no trabalho a solução. Ó minha mãe Zeferina, mestre de bênçãos divinas, faz do fio com cristão, faz do fio com cristão.
Graças a Deus, meus irmãos, nos reunimos na mesma sintonia, para que possamos receber o tratamento virtual. Vamos buscar, através dos nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade bendita que nos dá de compreendermos, de recordarmos Jesus, quando Ele nos disse que não precisávamos de templo, de pedra, para que possamos nos reunir. Então estamos nos reunindo no templo do nosso pensamento, na mesma sintonia, agradecendo a Deus, nosso Pai, pedindo a proteção para esses momentos que juntos vamos passar. Senhor Jesus, amigo querido, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos a proteção para o tratamento. Graças a Deus. Busquemos nesses momentos sintonizarmos com a natureza. Pensemos nos campos verdejantes, com árvores floridas algumas. E vamos recordar, a uma certa distância, uma cachoeira de águas cristalinas, que nos auxilia no tratamento. Recordemos da cachoeira de águas cristalinas, jorrando em nossas cabeças. Fazendo toda a limpeza física e perespiritual. Com a bênção do Senhor Jesus, jorrando, fazendo esta limpeza, auxiliando-nos nas nossas dificuldades. Cachoeira de águas cristalinas, podemos respirar tranquilamente, mentalizando estas energias e soltando ar. Tranquilo, respirando e expirando. Graças a Deus. Agora nós vamos receber o passe de reposição de energias. Recordemos o sol a irradiar. E pensemos no Senhor Jesus, no centro deste sol, irradiando a sua luz, nos envolvendo com seu amor, nos aquecendo, fortalecendo os nossos centros de forças, as nossas células, luz do sol. Respiremos profundamente, mentalizando essas energias, trazendo a paz, aumentando a nossa fé, trazendo a certeza que tudo passa, que nós não estamos sozinhos. Nós te pedimos também pelas águas que estão para fluidificar, transformando estas águas em remédio,
amparando todos que dela fizeram uso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus.